32, eu gosto de ler o texto na sua íntegra, porque esse texto vale mais do que a minha exposição. Porque no texto não tem como ele errar, né? Só a gente que pode errar algumas palavras, mas nele não. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32. Eu lerei e os irmãos acompanhem, por gentileza, em silêncio. A parábola do filho pródigo também pode ser chamada dos dois filhos, né? Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. Que o Senhor da palavra, que o nosso amado e soberano Deus, aquele que inspirou o evangelista Lucas a escrever o evangelho, nos ilumine para a compreensão e nos aplique a sua palavra para a nossa edificação. Nós estaremos falando hoje sobre o grande amor de Deus, o grande amor de Deus. Para a gente entender esta parábola, a gente tem que voltar nos primeiros 2 versículos do capítulo 15. O capítulo 15, versículos 1 e 2, tem a chave não só desta parábola, mas das 2 anteriores, que é a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. As 3 parábolas, ovelha perdida, dracma perdida e filho pródigo, têm o mesmo sentido, que é uma defesa de Jesus diante daqueles seus acusadores. Vejam bem o que nós encontramos então nos versículos 1 e 2 do capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Publicanos eram aqueles que cobravam impostos do próprio povo judeu para os romanos, então eram rejeitados.
Os pecadores jogados à margem, porque os fariseus eram os supercrentes, os escribas, doutores da lei. E por causa dessa iniciativa dos publicanos e dos pecadores aproximarem-se de Jesus para o ouvir, os fariseus e os escribas, versículo 2, murmuravam, dizendo que Jesus não só recebia, mas comia com pecadores. É por isso que ele conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, e nas três a tônica é a mesma, a alegria daquele que recebe, que restaura aquele que se havia perdido. Foi assim com a ovelha perdida, porque eles ali chamam então os amigos para regozijarem-se por causa da ovelha que havia sido recuperada. A mulher da moeda perdida, ao encontrá-la, também chama as amigas para que se alegrem com ela diante do encontro da recuperação da moeda. E agora aquele senhor da parábola, ele encerra dizendo: entretanto, era preciso que nos regozijássemos, porque esse teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Então esta é a tônica. Aquele que está perdido, quando é retornado, há grande alegria no céu. É isso que Jesus está ensinando para os escribas e para os fariseus. A parábola que nós estudamos tem algumas coisas importantes e alguns detalhes que vou traçar aqui e logo em seguida fazer algumas aplicações para a nossa vida. Você pode perguntar, você pode contribuir também no nosso estudo bíblico. Veja bem, Jesus, ao contar esta parábola, numa obra de continuidade, olha só o versículo 11, continuou. Então ele contou a primeira parábola, contou a segunda parábola e continuou contando então a terceira parábola. Ele relata de uma família, numa estrutura oriental, numa cultura oriental, em que o respeito pelo pai ainda é muito mais forte do que no restante do mundo. O sistema patriarcal é muito forte, e este filho, não o primogênito, mas o mais novo, para piorar a situação, resolve pedir a sua herança. Pedir a parte da herança antes da morte do pai era e ainda é, na parte oriental, um desacato, algo terrível, e normalmente ninguém estaria assim: não, realmente isso acontece, tá bom. Se você perguntar a cada família se é possível o filho fazer isso, certamente todos responderão que não, porque fazer isto significa declarar o desejo da morte do pai. E ele faz isso, ele toma a iniciativa e pede a sua parte da herança. Ao receber a sua herança, e o pai o dá, ao receber a sua herança, que seria então 1/3, porque naquela cultura o primogênito tinha direito em 2 partes, ele recebe aquele terço, ele vende o que ele tinha ali, com aquele dinheiro ele parte para um lugar distante. É outra coisa que Jesus está dizendo aqui também. A rebeldia dele tem continuidade. Veja bem, ele rompe um relacionamento com o pai ao desejar a sua morte, mas isso não basta. Ele se afasta, ele vai para um lugar distante. Ou seja, eu não quero ter nenhum contato, nenhuma influência e nenhuma repreensão do meu pai possível nessa situação. Então ele parte para um local distante, justamente para fugir de tudo que podia acontecer referente ao seu pai. O texto diz que ali naquele local distante, ele gastou tudo vivendo dissolutamente. E esta expressão de viver dissolutamente só vai agravando a situação daquele moço. Primeiro, ele deseja a morte do seu pai, ele rompe todo o relacionamento com seu pai, indo para a terra distante, e depois ele vai viver um estilo de vida, e o dissolutamente aqui abrange toda orgia possível, tanto no sentido moral, como no sentido de embriaguez e
tudo aquilo que você pensa de ruim, tudo que você pensa das trevas, tudo que você pensa de imoralidade está contido aqui. Então ele pega aquele dinheiro e gasta tudo num estilo de vida totalmente diferente daquele que ele tinha aprendido dentro da sua casa. Então ele está vivendo como que eu não quero, na contramão, eu não quero viver nada que me lembre a minha família, ao meu pai e possivelmente também a minha mãe. E aí então ali ele gasta tudo. E quando ele gasta tudo, vem grande fome, não só sobre ele, mas sobre todo o país. E comer carne de porco para o judeu já era inaceitável, porque o porco é um animal considerado imundo, e entre os imundos, talvez um dos mais rejeitados. Só que esse homem não apenas ele não come o porco, que já era algo terrível, ele vai servir os porcos. Olha só a gravidade. Olha o que acontece com aquele que sai de um padrão, de uma família fundamental, afunda-se ao ponto de comer a carne do porco, já era inaceitável, agora ele não pode nem comer nem a comida do porco, e está servindo porcos. A reprovável e humilhante posição em que o jovem chegou deu-lhe uma oportunidade brilhante de olhar para si. E quando ele olha para si, ele vê a casa do pai. Ele vê aqueles que trabalhavam para o seu pai e que comiam fartamente, que eram bem tratados dentro da casa da sua família. E ele então toma uma decisão. Quando ele vê o seu estado e traz a lembrança da casa do pai, ele então toma uma decisão. E ele ensaia uma confissão. A confissão que ele ensaia tem uma ligação direta com Deus. Pequei contra os céus, ou seja, pequei contra Deus, e pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Então tem duas coisas que vêm no coração desse jovem ao estar no fundo do poço. Ele entende que ele precisa voltar, ele precisa confessar. E aquilo que ele tinha para confessar, embora aqui no texto não está tratando desta forma, mas ele tinha que enfrentar o seu pai, ele tinha que enfrentar o seu irmão mais velho, mas também ele tinha que enfrentar a própria aldeia, porque ele tinha feito algo que era abominável para aquela aldeia. Mas só que tem uma coisa: quando há arrependimento, as decisões são acertadas. E ele tomou essa decisão, e ele partiu, ele saiu e foi procurar o seu pai. E ali, quando ele está chegando, o pai o avista e corre, abraça, beija. Tem um detalhe aqui que eu observo nesse texto, é porque quando ele está ensaiando, ele diz assim, já sei o que vou fazer, versículo 18, levantar-me-ei, irei com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, versículo 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Quando você vai para o versículo 20, o pai o avista, o abraça, compadecido dele. A compaixão no coração do pai. E aí, abraçando e beijando, o filho começa a dizer, o filho tinha dito que falaria, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas quando chega no versículo 21, o filho diz, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E aqui Jesus interrompe. Possivelmente aquele pai não esperou mais nada. A confissão que ele fez aqui já era suficiente. Não esperou ele dizer assim, trata-me como um dos teus trabalhadores. Já o abraçou, já o trouxe para o meio e já o restituiu
a família, não só como um empregado bem-sucedido, não só como um amigo, mas muito mais que isto, deu-lhe o anel novamente, as sandálias novamente, símbolo de fazer parte da família. É uma restauração plena. Quando você chega mais no final, este reconhecimento do arrependimento gera tanta alegria no pai, que o pai resolve matar um novilho cevado. Agora, pense comigo, que pai é este maravilhoso? O pai não entra em diálogo com ele para dizer, vem cá, vamos conversar. Não, a confissão dele já é suficiente. E ele então o traz, e ali é celebrada uma festa. Há algo maravilhoso acontecendo. Houve arrependimento na vida daquele moço. E a ideia aqui é, traz um novilho, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. No entanto, enquanto ele foi aprovado e restaurado na família pela maior vítima dele mesmo, ele foi rejeitado pelo irmão mais velho. E tem algo que eu quero tratar aqui, que é muito interessante, talvez você tenha imaginado aí, ou visto aí na hora. Veja bem, o diálogo do filho mais velho, a partir do versículo 25. Ele chega, ouve as músicas, as danças, e ele então pergunta o que está acontecendo, e quando informa no versículo 27 que o filho rebelde havia sido recuperado com saúde, versículo 28 diz que ele se indignou e não queria entrar, e o seu pai vai até ele. O seu pai deixa-o de cá e vai até ele. Ao chegar perto dele, ele começa a conversar com o pai, dizendo, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Olha só o versículo 30, é este versículo que eu quero contrastar com os versículos seguintes. Vindo, porém, esse teu filho. Ele não fala assim, vindo, porém, o meu irmão, tu fizeste isso. Mas é como se estivesse dizendo o seguinte, rompi com ele. O Senhor pode até restaurá-lo, mas para mim ele não é mais meu irmão. Ele pode ser teu filho, mas não é mais meu irmão. E aí então, olha só o que o pai responde. 31, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, enquanto o filho diz, esse teu filho, o pai diz, esse teu irmão. Esse teu irmão. Esta é a parábola contada por Jesus. Eu não posso alegorizar aqui e dizer que o pai é Deus, que o filho que saiu e voltou são gentios, que o filho que ficou, mas não tinha intimidade, são os judeus. Eu não posso alegorizar dizendo que é, mas eu posso dizer que esta parábola contada narra uma família naquela cultura que agiu para simbolizar essas três classes: o pai amoroso, o gentio que retorna, o pecador que retorna arrependido, e o judeu que estava no meio e não experimentava daquilo que Deus tinha para dar. Então esta é a aplicação para aqueles que estavam ali. Então, quando os fariseus e os escribas ouviram isso, eles identificaram dizendo o seguinte: bom, então o que quer dizer com isso? Quer dizer que o Pai, o Deus, Ele nos ama, e que essas pessoas saíram e ao retornar o Pai os recebeu porque se arrependeram.
e nós que estamos aqui, podíamos ter aproveitado muitas coisas, inclusive no próprio Jesus, e não aproveitamos. E com isso, perdemos muito. Esta, justamente, são as lições para os ouvintes. Jesus está dizendo justamente isso para os judeus. Vocês estão presentes aqui e não sabem aproveitar a bênção que vocês têm, porque eu sou o Messias. Esses pecadores são justamente aqueles que, arrependidos, retornam e são salvos e experimentam. E quando eles retornam, há maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento, como contou na parábola da ovelha. Eu quero trazer agora algumas lições práticas, aplicação para a nossa vida aqui agora. Primeira aplicação que eu quero trazer é que a rebelião contra Deus colocou o homem numa posição totalmente deprimente e sem saída meritória. Na queda, o homem perdeu tudo. Veja bem, este rapaz que saiu, ele saiu, gastou tudo e ele ficou sem nada, inclusive sem alimentação. Para ele voltar, ele tem que contar com a misericórdia do Pai, porque não tem mais direito. Porque segundo a lei, ele já recebeu a parte dele. Ele já gastou a parte dele. Então, para ele retornar, ele só pode ser recebido por aquele pai através da misericórdia do Pai. E assim aconteceu conosco no jardim do Éden. Quando em Adão e Eva nós caímos, nós também perdemos todo o direito de retornar a Deus. Então não há mérito. Todas as vezes que nós estamos pecando, nós estamos alimentando aquela parte que nos conduziu, ou que nascemos nela, que é a queda dos nossos pecados, Então a rebelião contra Deus colocou o homem nesta posição. E nós, sim, precisamos nesse estado tomar a decisão e dizer: Pai, pequei contra os céus. Pai, pequei contra os céus. Esta rebelião joga todo mundo no mesmo estado de condenação, estado de mérito da eterna perdição, de perecimento eterno. No mesmo lugar onde estará a besta, o próprio diabo, a besta, os falsos profetas e aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida. Serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Todos nós merecemos isso, porque rompemos em Adão. Nós falamos para Deus em Adão. Nós queremos a nossa herança. Vamos sair. Segunda lição, aplicação prática. O amor de Deus, preste muita atenção nisso aqui, porque essa aqui ela é maravilhosa. O amor de Deus é suficiente para cobrir todo e qualquer tipo de pecado cometido por um pecador arrependido. Deus perdoa uma mentira menos consequente de um coração arrependido, mas também perdoa a ação, o crime hediondo, desde que haja verdadeiro arrependimento. O amor de Deus é suficiente e eficaz para perdoar, restaurar e salvar. Não importa se você disse assim para o seu filho: não vai lá não, porque lá tem bicho papão. Isso é suficiente para lhe condenar. Ou se alguém pegou e cometeu um crime hediondo. Se houver arrependimento, não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar a um coração arrependido. Olhe para a vida desse moço. Esse moço desejou a morte do pai. Esse moço foi para um lugar distante. Esse moço viveu dissolutamente. Mas a palavra do arrependimento desse moço está em que, quando ele diz assim: eu posso retornar e ser um trabalhador.
Porque deixa eu até explicar uma coisa aqui. Você tinha os escravos que serviam na fazenda constantemente e que, diante de um bom senhor, tinham um vínculo. Mas o trabalhador diário, ele não tinha vínculo com o fazendeiro. Ele trabalhava e recebia. Nem muito conhecimento ele tinha. Aquele moço diz: estar na presença do meu pai, ainda que seja somente para servi-lo, é melhor do que estar distante dele. Neste ponto, eu penso um pouco diferente de Kenneth Bailey, porque ele acha que o arrependimento não foi genuíno. Eu já penso que foi genuíno. A expressão, a maneira como ele retornou, o que ele confessou, para mim está dizendo: olha, qualquer coisa que o Senhor me der para mim já é lucro, é graça, é misericórdia. É como aquela cananeia que atrás de Jesus, Jesus falou assim: não é bom tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E aquela mulher disse: mas nós nos alimentamos e nos satisfazemos com migalhas que caem da mesa do Senhor. O que ela estava dizendo é: as migalhas de Deus são mais abençoadas do que a minha própria riqueza. E é isso que ele está dizendo aqui. Então, quando você retorna para Deus com o seu coração arrependido, Deus apaga o seu passado. Deus apaga da conta final. Ele risca, ele apaga, ele passa a borracha. E quando as pessoas forem para olhar, não encontrarão. O profeta Miqueias diz que Deus é capaz de pegar os nossos pecados confessados com sinceridade e arrependimento, amarrá-los numa pedra e lançá-los na profundeza do mar, ou seja, para não ser mais lembrados por Ele. É claro que Ele é onisciente, mas Ele está dizendo que não vai tacar na sua cara. O dia que você pecar amanhã, Deus vai falar assim: pois é, você me confessou, mas você confessou um pecado desse, você pecou de novo. Não, Ele não vai falar isso. Ele vai esperar que você confesse aquele pecado, porque os outros Ele não vai ficar atacando na sua cara. O amor de Deus é suficiente para isto. E isto é representado aqui na aprovação e na restauração deste menino. Olhe para nós, ocidentais, distantes da cultura do povo de Israel. E nós podemos ser recebidos, enxertados na oliveira, trazidos de volta, adotados. Nós somos filhos de Deus, iguais aos demais que são judeus, que se converteram. Deus nos recebeu pelo seu grande amor. Não há em momento algum nenhum pecado que verdadeiramente arrependido, confessado, Deus não apague. O passado é passado, o amor de Deus é suficiente, o amor de Deus é eficaz. Terceiro, o pecador possui valor para o mundo enquanto ele permanece com sua conveniência. Quando ele não possui mais utilidade, ele é desprezado e jogado na sarjeta. Sabe o que eu quero dizer com isso? Aquele moço tinha amigos, mulheres, comida, enquanto ele tinha dinheiro. Enquanto ele pagava para os outros, ele era amigo de muita gente. Acabou o dinheiro, acabou a conveniência, muitas pessoas agem assim com as outras. As pessoas são boas enquanto elas são convenientes. Parece até aquelas casas de conveniência de posto de gasolina. Você vai lá para resolver um problema de última hora, e lá você encontra uma comida ou coisa para satisfazer aquilo que você necessita. Mas o mundo trata você, a mim, a qualquer um desta forma. Você só é útil enquanto você está pagando a conta. Enquanto você tem dinheiro, enquanto você tem beleza para oferecer, enquanto você oferece o seu corpo, enquanto você oferece a sua inteligência, enquanto você oferece o seu dinheiro. Acabou isso, acabou tudo.
Quantos artistas famosos do passado hoje estão mendigando porque não tem mais o brilho que tinham antigamente, e não tem mais o brilho que tinham antigamente, porque não tem mais para oferecer, porque o mercado não quer mais eles. Então, se não quer, nós jogamos fora. O mundo faz isso, o diabo faz isso, ele está fazendo isso com muitas pessoas que não estão sabendo de nada, e o diabo tem usado para o seu bel prazer, e ele sempre jogará fora, e principalmente, ele arrasta com ele para a condenação. O mundo é assim, aquele moço foi servir porcos, ele queria comer as comidas dos porcos, nem isso ele podia comer. Algumas pessoas pensam que eram bolotas, e aquelas bolotas elas eram tóxicas. Outros pensam que outros eram os que tratavam, que davam comida, então ele não tinha acesso. Para ele ter acesso, ele tinha que entrar no chiqueiro para pegar. Não interessa o que seja, mas ele não podia nem comer a comida dos porcos. O mundo é assim. E será assim a vida daquele que escolhe caminhar neste mundo. Quarto, os momentos mais difíceis da nossa história são grandes oportunidades para sondar o nosso coração, consertar a nossa vida e retornarmos para Deus. Quando as coisas estão indo bem, às vezes nós esquecemos do Senhor. Mas vem lá uma enfermidade, nós pedimos oração, nós oramos mais, lemos mais a Bíblia. Olha, é uma grande oportunidade. Eu queria falar para você o seguinte: aquele moço aproveitou aquele momento. O momento do fundo do poço. Ele olhou e disse: realmente não tem nada que eu possa fazer, mas tem alguém que pode fazer por mim, e é o meu Pai. Assim como ele fez, também aproveite o momento de adversidade da sua vida. Olhe, aprenda a ler o que Deus está fazendo através dos momentos das adversidades da sua vida. Aproveite esse momento para olhar, para fiscalizar o seu coração, para sondar o seu coração e colocar em dia a sua vida. Às vezes é necessário, Deus faz isso porque nesses momentos nós somos mais contritos. Aproveite a oportunidade quando Deus lhe der. Eu tenho feito algo que não é muito gostoso fazer, mas eu o faço. E o faço não por gosto, faço por consciência. Quando estou atravessando uma adversidade, eu falo para o Senhor: não interrompa isso até que isto alcance o objetivo central. Porque as adversidades da nossa vida podem ser antibióticos celestiais, que, se interrompidos antes de encerrar, a nossa carnalidade se fortalecerá como uma infecção se fortalece na interrupção de um antibiótico. Aproveite as oportunidades que Deus lhe dá nesses momentos, momento de olhar para dentro de si mesmo e fazer concertos de Deus. 5. Mais vale um coração rebelde e arrependido do que alguém próximo, mas sem nenhuma intimidade com Deus. Sabe, me chama a atenção, aquele jovem mais velho, ele viveu o tempo todo ao lado do pai, servindo e obedecendo à lei do pai. E ele não pegou nenhum cabrito para oferecer para os seus amigos. Sabe por quê? Porque não pediu. Olha o que ele diz aqui: você não fez porque você não quis, tudo que é meu é seu. E isto aqui é muito importante para a gente entender. Às vezes nós perdemos momentos espetaculares com Deus. Há muitas coisas que você pode pedir a Deus de relacionamento com Deus. Não seria ousado como Moisés de querer ver a glória de Deus, mas eu posso vê-la, não da forma como Moisés viu um resquício da glória, mas eu posso vê-la na face de Cristo. Eu posso sim clamar a Deus para que Ele me dê mais deleite nele. O salmo lido pelo nosso irmão Jonas aqui na abertura disse:
agrada-te do Senhor, e deleite-se ou deleite-te no Senhor. Tenha prazer no Senhor, aprenda a sentir alegria em Deus, aprenda a se relacionar com Deus com prazer, a ponto de que o tempo passa, você precisa sair para trabalhar, para estudar ou qualquer outra coisa, mas você não quer sair dali. Aprenda a deleitar-se no Senhor a ponto de, algum momento, você perder o assunto acabou, e você fala para o Senhor, Senhor, eu não estou conseguindo mais falar, mas eu vou ficar aqui, não quero sair daqui. Aprenda isso. Aprenda a colocar isso diante de Deus, porque muitas vezes nós vivemos uma vida, desculpa a expressão, mas até medíocre. Somos crentes, não podemos mentir, não podemos falar palavrões, não podemos beber, não podemos fumar, não podemos fazer isso, fazer aquilo outro, e vivemos como se fosse uma carga sobre nós, enquanto que o Evangelho não é isso. O Evangelho é um coração transformado, é a alegria da salvação devolvida, e essa alegria é olhar para a glória de Deus na face de Cristo. Essa alegria é você olhar para Jesus, contemplar a face do Cordeiro e ser transformado na sua própria imagem. Aquele jovem, o mais velho, viveu o tempo todo ali e não experimentou do Senhor. Mas não experimentou não é porque o pai não deixou, é porque ele não quis. Vamos aprender a nos deleitar no Senhor, buscar o Senhor. Por isso, mais vale um coração rebelde e arrependido do que alguém próximo, mas sem nenhuma intimidade com Deus. E para fechar, Deus tem maravilhosas bênçãos para o nosso coração, que verdadeiramente se arrepende e se humilha. E fazendo isso, retorna e confessa sua falta a Deus. Deus não quer apenas que você se torne uma pessoa que vai na igreja todo dia de culto. Aquela pessoa séria, fechada, que não conversa, atribulada, cansada, emburrada. Ele quer ter intimidade com você. É por isso que ele falou assim: ore a mim. Ele precisava de você orar, ou ele já sabe tudo que você vai fazer amanhã, se você fizer? Ele sabe os anseios do seu coração. Então para que ele vai querer que você ore? É porque ele ama se relacionar com seus filhos. Ele ama se relacionar com seus filhos. Nós temos 3 grupos, 2 grupos representados aqui. Os gentios, pecadores, que estavam retornando para Jesus, e os judeus, que estavam ali, buscando na lei, mas que não se deleitavam na lei, no Senhor, no Evangelho. Aqueles que retornavam, que chegavam a Jesus, experimentavam da alegria da salvação. Ficavam leves. Lembra o que ele falou? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas o judeu não, o judeu preferia a circuncisão, os sacrifícios. E aí eu pergunto para você, embora você não seja um judeu, embora você não faça sacrifício, mas a sua vida de adoração ao Senhor tem sido um peso? Qual grupo você pertence? Aos pecadores arrependidos, felizes, com festa no céu? Ou aos judeus, escribas e fariseus, que ficavam agarrados na lei e não podiam experimentar do Senhor? Você tem que olhar para você mesmo. E sob a orientação do Espírito Santo, espero que você diga: acabo de tirar o restante do peso dos meus ombros, lançá-los em Jesus. Eu quero ter intimidade com Deus. Se você toma essa decisão, há júbilo no céu, porque é mais um que restaurado se aproxima do Pai e experimenta dele na vida. Coloquemos-nos em pé.